Olá, tudo bom com você? Na aula de hoje nós iremos estudar a cinemática, que é a área da física que se preocupa com o estudo dos movimentos sem atentar para as causas e efeitos dos mesmos. Então, nesta aula nós iremos falar sobre grandezas físicas, conceitos fundamentais da cinemática, características do movimento retilíneo e uniforme e, por fim, características do movimento retilíneo uniformemente variadas. Segue comigo para esta aula, então. Grandezas físicas são características da matéria que podem ser medidas. Neste sentido, nós temos dois tipos: as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. As grandezas físicas escalares são aquelas que ficam bem definidas apenas com um valor numérico seguido de uma unidade de medida. É o exemplo da medição da temperatura. Já as grandezas físicas vetoriais são aquelas que, além de um valor numérico seguido de uma unidade de medida, precisam de uma orientação, e aí eu me refiro a uma direção e a um sentido. Por exemplo, quando uma pessoa se desloca, ela sempre vai para um destino partindo de um ponto inicial, de uma posição inicial. Por esse motivo, para se deslocar, para ir até um destino, essa pessoa precisa seguir uma direção e estar orientada por um sentido. Agora vamos falar sobre os conceitos básicos da cinemática, começando pela noção de referencial. Este corresponde a um ponto, a algo, a alguém que é usado como critério, como padrão, como referência para caracterizar tudo que está em volta. Por exemplo, se considerarmos essa pessoa como referência, a partir dela, poderemos estabelecer os conceitos de altura. Portanto, poderemos indicar ou identificar pessoas altas e pessoas baixas. Mas essa noção de o que é alto ou do que é baixo só pode ser feita quando se tem algo ou alguém para caracterizar justamente o que se deseja. Eu só consigo entender o que é alto ou o que é baixo se eu, obviamente, puder estabelecer uma relação de comparação. Referencial, portanto, é qualquer coisa, é algo ou alguém que utilizamos como base, como padrão, para caracterizarmos o que está em volta, certo? O próximo conceito compreende aí a noção de ponto material e corpo extenso. Para tanto, observem essas figuras. Na primeira temos um carro em uma garagem e que por isso está interferindo no espaço interno dessa garagem de tal modo que, para que ele possa caber dentro da garagem, é preciso que os demais objetos ali dentro sejam afastados. Isso só pode acontecer quando estamos diante de um corpo extenso. Neste caso, portanto, o corpo extenso será todo e qualquer corpo que apresenta dimensões consideráveis em torno do que está em torno de tudo que se encontra. Assim sendo, podemos afirmar que um corpo extenso é qualquer corpo que apresenta dimensões consideráveis em relação ao que está em volta, de tal modo que ele vai ser capaz de influenciar, entre outras coisas, as posições desses objetos em sua volta. Já no segundo caso, temos um carro se deslocando por uma estrada. Imagina uma viagem que a pessoa faz entre Juazeiro do Norte e Fortaleza. Como a distância entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, um pouco mais de 500 quilômetros, é bem maior do que a dimensão do carro, este carro corresponde a um ponto material, porque ele não vai interferir, ele não vai influenciar nas características da estrada, certo? Assim sendo, seja em relação à sua dimensão ou à sua própria massa, estas são desprezíveis quando se compara toda a dimensão da estrada. Os próximos conceitos fundamentais na cinemática são as noções de movimento e repouso. Estes são conceitos puramente relativos, pois dependem do referencial adotado. Neste exemplo, temos dois passageiros no interior de um ônibus que se movimentam e um observador fora do ônibus. Vejamos que, para os dois passageiros que estão dentro do ônibus, a distância entre ambos permanece sempre a mesma, implicando dizer que entre esses dois passageiros, o que existe é uma situação de repouso. Para o observador, contudo, que está fora do ônibus, a noção que existe é de
movimento justamente porque para ele está havendo uma variação de posição. Resumindo, irá existir repouso quando entre dois ou mais corpos considerados a distância para o referencial permanecer sempre a mesma. Irá existir movimento quando entre dois ou mais corpos em relação a um referencial a distância ou posições variar, certo? O próximo conceito será trajetória. Esta corresponde ao caminho percorrido pelo corpo, seja descrito no espaço ou imaginário, enquanto se movimenta. Esse caminho ele pode ser interpretado de várias formas, depende do referencial adotado. Assim sendo, basicamente, nós poderemos ter uma trajetória retilínea e uma trajetória curva. Dentro dessas duas noções de trajetória, existem as variações. Por exemplo, quando a trajetória for retilínea, ela pode ainda ser de direção horizontal, de direção vertical ou diagonal. Se a trajetória for curva, dependendo de como ela seja observada, do referencial, portanto, ela pode ser uma elipse, pode ser em formato helicoidal, enfim, pode assumir diferentes formas, tá ok? Vejam comigo essas duas questões. Primeiro, a afirmação todo movimento é relativo significa que A. Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. B. Não existe movimento com velocidade constante. C. A velocidade depende sempre de uma força. D. A velocidade depende sempre de uma aceleração. E. A descrição de qualquer movimento requer um referencial. Então, na verdade, para a afirmação todo movimento é relativo, a alternativa adequada é exatamente a letra E, pois é relativo justamente porque, para a gente caracterizar o movimento, é preciso adotarmos um referencial. Segunda questão. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso, usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Quando Heloísa diz que o passageiro da frente está em repouso, ela está certa justamente porque, considerando o passageiro como referencial, a distância entre Heloísa e esse passageiro mantém-se e, por isso, há uma condição de repouso, não há variação de posição entre eles. Todavia, para Abelardo, que está fora do ônibus, a situação é de movimento, justamente porque agora está havendo uma mudança de posições. A distância entre Abelardo e Heloísa ou qualquer outro objeto ou corpo dentro do ônibus está se alterando à medida que o ônibus se movimenta. Tudo certo? Dando continuidade ao estudo dos conceitos básicos da cinemática, vamos falar agora de velocidade média. Esta é uma simples relação entre a distância percorrida por um móvel e o tempo necessário para que esse movimento aconteça. Por esse motivo, para este exemplo em que o móvel se encontra em uma posição inicial SI e após um certo tempo se encontra em uma posição final SF, a distância percorrida será exatamente o ΔS igual à posição final SF menos a posição inicial SI. O tempo a ser determinado também compreenderá a variação entre o tempo a ser determinado compreenderá a variação entre o instante final, TF, e o instante inicial, TI, certo? TF menos TI. Dessa forma, quando estabelecemos a razão entre o ΔS, que é a distância percorrida, e o ΔT, temos o valor da velocidade média, certo? VM, portanto, é ΔS dividido por ΔT. Uma outra observação importante em se tratando de velocidade média, compreendem situações em que
um móvel considerado como um corpo extenso precisa fazer uma travessia de uma ponte ou de um túnel. Por exemplo, nós temos um trem que precisa atravessar ou passar por dentro de um túnel. Para este caso em especial, primeiro que precisamos considerar o comprimento do trem e o comprimento do túnel. Segundo, vamos usar como referencial um ponto localizado na região mais posterior do trem. Dessa forma, para que o trem consiga atravessar todo o túnel, o ponto deverá estar no limite da extremidade final do túnel. Isso implica dizer que a distância percorrida pelo trem, o ΔS do trem, compreenderá todo o seu comprimento, mais o comprimento do túnel. Então, nós temos aqui o comprimento do trem e o comprimento do túnel. Por isso, quando formos calcular a velocidade média, em que é a razão de ΔS sobre ΔT, precisamos entender o seguinte, que essa velocidade média, Vm, será o comprimento do trem mais o comprimento do túnel dividido pelo intervalo de tempo necessário para isso acontecer. Através dessa fórmula, você agora terá condições de, além de produzir o valor da velocidade média, determinar, quando for pedido, o comprimento do trem, o comprimento do túnel ou o intervalo de tempo necessário para esse fato acontecer. Ok? O último conceito básico da cinemática que iremos analisar é o da aceleração escalar. Para tanto, imaginem esta situação. Um carro que parte com uma velocidade inicial zero, portanto parte do repouso, de segundo em segundo aumenta a sua velocidade. Dá para perceber claramente que a velocidade está variando. Neste caso em especial, ela está aumentando. Como a velocidade, de uma forma geral, está variando, surge o conceito de aceleração escalar. De tal modo que a aceleração escalar será a variação da velocidade, ΔV, dividido pela variação do tempo para o movimento. Ou seja, a aceleração escalar será a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial, dividida pela diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Para aplicarmos as noções de velocidade e aceleração, observem essa questão comigo. No jogo do Brasil contra a Noruega, o tira-teima mostrou que o atacante brasileiro Roberto Carlos chutou a bola diretamente contra o goleiro do time adversário. A bola atingiu o goleiro com uma velocidade de 108 km por hora e este conseguiu imobilizá-la em 0,1 segundo, com um movimento de recuo dos braços. Qual o módulo da aceleração média da bola durante a ação do goleiro? Então vejam bem, nós temos a seguinte situação. A bola que chega nas mãos do goleiro com uma velocidade inicial de 108 km por hora e a situação final em que essa bola vai ser parada e, portanto, velocidade final zero. Esse processo de chegada da bola e interrupção do movimento da bola demorou 0,1 segundo. A questão pede para a gente determinar o valor da aceleração em metro por segundo ao quadrado. Observem bem que a velocidade inicial é dada em km por hora, por isso a gente precisa converter, de tal modo que a gente precisará dividir o valor por 3,6. Por isso, velocidade inicial dividindo 108 por 3,6 será de 30 metros por segundo. Diante dessas informações, a gente pode afirmar que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, que por isso a aceleração será v final menos v inicial dividido pelo intervalo de tempo que a questão já traz. A aceleração, portanto, será velocidade final é zero, porque a bola vai parar, menos a inicial, que é 30, dividido pelo tempo, que foi de 0,1 segundo. Dessa forma, a gente vai admitir que a aceleração será de menos 30 dividido por 0,1, por isso teremos aí uma aceleração igual a menos 300 metros por segundo ao quadrado. Tudo certo? A partir de agora, vamos analisar as características dos movimentos retilíneos, começando pelo movimento uniforme. Nesse primeiro momento, vamos defini-lo. Assim sendo,
Movimento uniforme é todo movimento que ocorre quando a velocidade do corpo, do móvel, permanecer constante. Para esta situação, observamos que o carrinho, à medida que se desloca, apresenta uma velocidade de 20 metros por segundo sempre, ou seja, uma velocidade constante, e exatamente por isso trata-se de um movimento uniforme. Vale para essa situação também a fórmula da velocidade, em que V é igual a ΔS sobre ΔT, não esquecendo que ΔS é a variação das posições e ΔT é a variação dos instantes, inicial e final. A equação horária desse movimento irá nos permitir relacionar a posição do móvel com o instante considerado. Dessa forma, se V é igual a ΔS sobre ΔT, de tal modo que V é igual a posição final menos posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, considerando que esse tempo inicial seja igual a zero, podemos concluir que S menos S0 vezes 1 é S menos S0. Do outro lado, V vezes T é VT. Portanto, definindo, nós temos o seguinte, que S é igual a S0 mais V vezes T. Essa equação é exatamente a equação horária do movimento uniforme, em que S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade do móvel e T é o intervalo de tempo considerado para o movimento. Dando continuidade, o movimento uniforme pode ser classificado em dois tipos, considerando-se o sentido da trajetória em questão. Dessa forma, inicialmente adotando um referencial para a trajetória, ou seja, orientando a trajetória em sentidos positivo e negativo, nós podemos admitir o seguinte, que todo móvel que se movimenta no sentido positivo dessa trajetória apresenta um movimento dito progressivo. É o que acontece com o veículo laranja. Então ele apresenta um movimento progressivo. Já aqueles móveis que se deslocam no sentido negativo da trajetória e, portanto, para esta situação, contra o movimento do veículo laranja, apresentarão um movimento retrógrado. Então essa é a classificação básica do movimento uniforme. Vejam comigo essa questão envolvendo o movimento uniforme. A figura mostra a posição de um móvel em movimento uniforme no instante t igual a zero. Sendo de 5 metros por segundo o módulo de sua velocidade escalar, pede-se, letra A função horária dos espaços. Como o movimento é uniforme, só existe uma função horária, que é exatamente a função dos espaços. Ou seja, S é igual a S0 mais V vezes T. Você não pode esquecer que quando uma questão lhe pedir a função horária de um movimento uniforme, você inicialmente vai escrever a equação básica e a partir dela substituir apenas a posição inicial do móvel e a sua velocidade, porque neste caso a posição final ficará em função do tempo, por isso são duas variáveis. Dessa forma nós temos o seguinte, que posição final será 30, portanto S0 vale 30, mas a velocidade do móvel é de 5 metros por segundo. Mas veja bem, o veículo se desloca em um sentido contrário ao que é determinado para a trajetória. Pela figura, dá para perceber que se a seta aponta para a direita, é porque subentende-se que aqui é o sentido positivo e que por isso aqui seria o sentido negativo. Dessa forma, o valor da velocidade será menos 5, fechando vezes t. Então, concluindo a letra A, nós temos que S é igual a 30 menos 5t. Letra B. O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Ora, eu vou usar exatamente a equação horária que eu acabei de definir, em que S vale 0, igual a 30 menos 5t. Dessa forma, nós temos o tempo no qual ele irá passar pela posição da origem será exatamente de 6
segundos. Por fim, vamos analisar as características do movimento uniformemente variado. Inicialmente, pela definição. Esse movimento é caracterizado pela variação da velocidade do móvel e, por isso, por apresentar uma aceleração. Só que a aceleração do móvel é constante, o que significa dizer que durante todo esse movimento, a velocidade sofrerá variações em quantidades iguais, considerando sempre o mesmo intervalo de tempo, neste caso, de 1 em 1 segundo, tá certo? Em termos de classificação, o movimento uniformemente variado é dividido em dois tipos. Um primeiro movimento em que observa-se o aumento da velocidade do móvel. Neste caso, nós estamos diante de um movimento uniformemente variado do tipo acelerado. O outro movimento ocorre quando se percebe que a velocidade do móvel está diminuindo e assim nós teremos um movimento uniformemente variado do tipo retardado. No movimento uniformemente variado, iremos utilizar três equações como ferramentas para a resolução de questões. São elas: equação horária da velocidade, equação de Torricelli, equação horária da posição. A equação horária da velocidade será utilizada quando se quiser relacionar velocidade com tempo. A equação horária da posição será utilizada quando se quiser relacionar posição com o tempo. Enfim, a equação de Torricelli será utilizada em quaisquer situações em que o tempo não for levado em consideração, seja porque a questão não traz ou porque não é interessante trabalhar com esse tempo. Vejam comigo um exemplo de questão sobre movimento uniformemente variado. Um móvel parte do repouso com aceleração constante de intensidade igual a 2 metros por segundo ao quadrado em uma trajetória retilínea. Após 20 segundos, começa a frear uniformemente até parar a 500 metros do ponto de partida. Determine o valor da aceleração durante a freada. Galera, eu sugiro sempre que quando for resolver uma questão que não traz ilustração, faça a sua própria ilustração. Então, como o movimento acontece em uma reta, justamente porque a trajetória é retilínea, vamos inicialmente começar por ela. Em seguida, nós temos o móvel em uma primeira situação, certo? Na qual ele diz que, porque parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Então, esse móvel começa a se movimentar com uma aceleração tal que o módulo é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Até que, depois de 20 segundos, depois de um intervalo de tempo igual a 20 segundos, ok? Esse móvel começa a frear. Então, quando ele chega aqui, apresenta uma certa velocidade, que por enquanto eu não conheço, e a partir desse instante, ele começa a frear. Beleza? Até que, de repente, 500 metros à frente do ponto de partida, ele para. Então, essa velocidade ela é igual a zero. De tal modo que toda a distância percorrida pelo móvel foi igual a 500 metros. O que é que ele quer? É que nós determinemos a aceleração para esse segundo trecho. Eu não conheço. Para tanto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar no primeiro trecho do movimento, porque neste trecho nós teremos condições de encontrar a velocidade com que ele chega nesse ponto, tanto quanto a distância que ele vai percorrer do primeiro ponto, que é o ponto de partida, até este, certo? Então, para o primeiro trecho, temos o seguinte: inicialmente, vamos calcular aí a velocidade. V é igual a V0 mais A vezes T. V é o que eu quero saber. Como ele parte do repouso, V0 é 0, a aceleração é de 2, o tempo considerado foi de 20. Por esse motivo, a velocidade para esse segundo instante aqui, ó, será exatamente de 40 metros por segundo. Ok? Agora, ainda no primeiro trecho, vamos determinar a distância. Lembrem-se que eu posso relacionar
posição de um móvel com o tempo através da equação horária da posição, em que S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Se eu passar o S0 para lá, ficará ΔS. Portanto, ΔS é V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Trazendo lá para cima, nós temos o seguinte, que ΔS vai ser, partiu do repouso, V0 é 0, vezes tempo vai dar 0, sobrou A, que é exatamente 2, vezes o tempo, que foi de 20 ao quadrado, dividido por 2. 2 cancela com 2, ΔS para esse primeiro instante será de 400 metros. Lembrem-se que ele deseja o valor da aceleração no segundo momento, na segunda etapa. Agora nós temos condições suficientes para encontrarmos essa aceleração, justamente porque nós dispomos de informações. Para encontrar essa aceleração, eu vou observar o que é que eu tenho. Eu tenho agora a velocidade de início para esse segundo momento, que é de 40 metros por segundo. Eu tenho a distância a ser percorrida, porque o todo foi de 500, nesse primeiro trecho foi de 400, então nós teremos aqui no segundo trecho 100 metros de percurso. Mas eu não tenho tempo para esse segundo trecho. Lembrem-se, quando eu não tiver tempo, no movimento uniformemente variado, eu vou trabalhar com a equação de Torricelli. Assim sendo, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. O V final é 0, porque no final do movimento ele para. 0 igual. O V inicial foi esse que nós determinamos, 40. Portanto, 40 ao quadrado. Mais 2 vezes o que eu quero, que é a aceleração, vezes a distância, que é de 100. Portanto, 0 será igual a 1.600 mais 200 vezes A. Portanto, nós teremos o seguinte agora. Menos 200A é igual a 1.600. Para encerrar, poderemos admitir que esses zeros poderão ser cancelados, serão cancelados, e aí a aceleração será de menos 8 metros por segundo ao quadrado. O menos implica dizer que exatamente a velocidade está diminuindo, e aí nós estamos diante de um movimento uniformemente variado do tipo retardado. Ok? Agora, observem essa última questão, ainda sobre movimento uniformemente variado. Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de intensidade 10 metros por segundo ao quadrado? Qual o valor da velocidade inicial de um motociclista com essa motocicleta que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final desta com uma velocidade de 100 metros por segundo? A questão não fala em tempo. Novamente, precisaremos trabalhar com Torricelli. Enfim, eu tenho a trajetória em que essa bolinha representa a motocicleta. E aí ele diz qual o valor da velocidade inicial, portanto, eu quero saber quem é o V0, de tal modo que ela vai acelerar até um certo ponto, cuja distância de percurso foi de 500 metros, ok? E aí, ao chegar nesse próximo ponto, a velocidade será de 100 metros por segundo. Lembrando que a aceleração durante todo o movimento foi de 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, usando Torricelli, temos o seguinte: V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. V final é de 100, portanto 100 ao quadrado. V inicial é o que eu quero saber, mais 2 vezes a aceleração é 10, a distância percorrida é de 500. 100 ao quadrado é 10.000, V0 ao quadrado, mais teremos aqui 1.000 vezes 10, também 10.000.
V0 ao quadrado, portanto, será igual a 0. Ou seja, V0, tirando a raiz, será 0. E aí nós temos o resultado final. Em outras palavras, esse móvel parte do repouso. Beleza? Essa foi a nossa aula sobre cinemática, desde conceitos básicos até a análise dos movimentos uniforme e uniformemente variado em trajetória retilínea. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Lembra de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Valeu!